Boa tarde, Campina Grande. São 12 horas e 38 minutos. E estamos de volta com o JS, o Jornal da Shalom, na rádio que transmite a paz. Agora com o nosso entrevistado, Mércio Franklin, presidente do Patriota em Campina Grande e também presidente da Associação de Moradores das Malvinas. Boa tarde, Mércio. Boa tarde a todos que fazem a Shalom FM, na técnica Pamela, Eduardo, Haline. É uma satisfação imensa poder voltar a esses estúdios e estou à disposição para a gente discorrer temas importantes da política local e estadual. Mércio, você entrou agora há pouco no Patriotas como presidente de Campina Grande. Como é que se deu esse casamento, Mércio? Eu estava afiliado ao PSL, partido ao qual eu disputei o último pleito eleitoral na cidade de Campina Grande, e devido a uma escolha partidária que eu não concordo, que foi a aliança do PSL, apesar de não divulgada publicamente, mas não precisa, né? Os fatos já provam isso, com o governador João Azevedo, eu, por manter a minha postura, minha coerência e aquilo que eu defendo, eu me desliguei da legenda, me filiei ao Patriota e fui elevado ao cargo de presidente municipal aqui de Campina Grande. Tá um namoro entre o presidente e o Patriota, né? Tem alguma posição sobre isso? Tá encaminhando para o presidente vir Patriota? Ou por enquanto é só uma especulação? Existe essa especulação muito forte da vinda do presidente Jair Messias Bolsonaro para o Patriota, uma vez que o filho dele, que é senador da República, Flávio Bolsonaro, já está nas fileiras do Patriota. Agora, o presidente, depois da ideologia, ele tem que analisar vários fatores predominantes para essa escolha. Então, a envergadura partidária, questão de tempo de televisão, questão de financiamento eleitoral, né? Então, é toda uma conjuntura política que está por trás dessa decisão. Claro que estamos ansiosos e torcemos que o presidente Bolsonaro possa vir para o Patriota. Mércio, você falou aí que saiu do PSL por questões de opiniões, né? Porque a gente já sabe, Juliano Lemos está aliado ao governador. Mas você acha que é possível um partido se manter na política sem esse tipo de aliança? É possível você viver simplesmente um partido de uma ideologia sem esse tipo? Porque política, a gente estava até comentando aqui sobre isso, né? Que você precisa dialogar, precisa conversar, precisa sentar e às vezes o inimigo de hoje, às vezes é o amigo de amanhã, né? Você sabe muito bem disso. Você acha que é possível estar no partido e continuar na política sem ter essas uniões? A dinâmica na política é extremamente bem-vinda, mas ela não pode se afastar em hipótese alguma da coerência. Eu, particularmente, tenho toda a minha formação política no campo das esquerdas, mas eu entendo que, na condição de professor, né, e de especialista na área de gestão pública, que o ser humano ele está passível de evolução. Se ele não evolui, né, ele tem problema. Então, eu acho que a gente tem que defender aquilo que a gente acredita, principalmente quando aquilo se trata de princípio e de valores. Isso aí é inegociável. E no caso da política, esses princípios em absoluto não podem se afastar. Quando se afasta, o retrato é essa política desacreditada que hoje permanece no nosso país. Verdade, é prazer mesmo. Primeira vez que estamos aqui tendo a oportunidade de dialogar, entrevistar o presidente do Patriotas Campina. Mas a minha função aqui no programa é basicamente debate político. Aí a primeira pergunta que eu lhe faço é como é que está sendo estruturado o Patriotas a partir da sua gestão? Se pode adiantar alguns nomes que estão vindo, ou se pode adiantar qual é a estratégia que vocês estão tendo, porque já no próximo ano, um ano vindouro, é um ano de eleição, né? A cada 2 anos, infelizmente, por provocação e pena de nossa legislação, nós temos eleição. É uma coisa que eu já discordo, porque eu acho que a gente deveria ter eleições gerais, ponta a ponta. Mas esse ano se avizinha. Como é que o Patriotas Campina está se estruturando, meu amigo? Eu tenho trabalhado com muita responsabilidade e compromisso nessa reestruturação. O Patriota hoje é o único partido político no Brasil que é cristão. Isso para mim já é predominante, importante demais. E aqui eu tenho trabalhado através de uma metodologia qualitativa e não quantitativa. Eu não busco quantidade de números para encher olhos de políticos, ou de quem quer que seja. Porque a gente não trabalha com negociatas, então a gente trabalha com nomes
de qualidade, pessoas que defendem a família, que defendem a liberdade, que defendem a democracia, né? Isso é muito importante para a gente e, acima de tudo, que defendem a nossa pátria. Com relação a esses nomes, a gente já recebemos algumas filiações, como é o caso do presbítero da Primeira Igreja Congregacional da 13 de Maio, o Esdras Vieira, né? Recebemos também a filiação... Conhecido pastor Esdras. Isso, de Cícero Simplício, ex-pastor também evangélico. Recebemos a filiação do sargento Ivaldo. Estamos recebendo a filiação amanhã do pastor Anselmo, também da Congregacional, do empresário Dedé, do ramo da construção civil e da água mineral. Também temos um empresário, dono de uma rede de ótica aqui em Campina Grande, o Hélio Meirelles, que recentemente chegou à legenda, né? Estamos agora, nesse mês da juventude, agosto, organizando a Juventude Patriotas em Campina Grande, e também até o final do ano estaremos apresentando à cidade o Patriota Mulher. Os dois segmentos que a gente tem muito cuidado, porque é muito importante que a gente possa abrir essa abrangência de participação tanto das mulheres como também das nossas juventudes. Certo. Mestre, uma coisa que está muito em vigência nos debates políticos de Campina é a questão da ação da AIG contra as candidaturas laranjas femininas, né? Muitos partidos provavelmente vão sofrer, caso essa ação tenha êxito, né? Muitos partidos vão sofrer até mudanças na composição da Câmara. E como o colega colocou agora há pouco, que vocês estão iniciando o debate para o Patriotas Mulher. Como é que vocês vão compor isso, tendo em vista uma cidade que tem grandes problemas em candidaturas femininas? A gente vê, dialogicamente com o tempo, que os partidos colocam candidaturas aqui femininas com mulheres com 2 votos, com 3 votos, às vezes até 0 votos. Como é que vai ser essa composição dentro do Patriotas? Eduardo, eu não diria que Campina Grande e os seus partidos políticos têm problema de candidaturas de mulher. Eles têm problema de caráter. Essa que é a grande verdade. Não é porque eu, particularmente, enquanto presidente partidário, estou conversando com várias mulheres, né, que ingressaram na política, outras que eu convido a ingressar na política, profissionais liberais, empresárias, enfim, de vários segmentos da sociedade, e nós temos a responsabilidade não apenas de convidar as mulheres a ingressarem na política, mas de valorizarem e fazer cumprir a legislação. Inclusive, eu acho que a justiça é muito falha nesse aspecto. Deve punir e punir com severidade. Porque se a gente analisa, por exemplo, alguns fatos que estão sendo investigados pelo Poder Judiciário através de uma denúncia de candidaturas laranjas aqui em Campina Grande, a gente tem candidata que recebeu R$ 8.722, que está lá, declarado para qualquer pessoa ver, no site do TSE, e essa candidatura teve 0 votos. Mas essa mesma candidata apareceu em imagens numa rede social de um candidato que foi eleito. Então aí a gente não trata apenas de candidaturas laranjas. Isso é um crime de estelionato eleitoral. E ele precisa ser combatido com muita força. Quem me conhece sabe que eu atuo muito contra a corrupção. Independente do partido que eu esteja, né, da frente que eu esteja a defender, a minha bandeira sempre vai ser combater a corrupção. Porque se você combate a corrupção, não tem problema na saúde, não tem problema na educação. Recentemente nós estamos agora saindo de uma maior pandemia da história da humanidade. Ontem a Polícia Federal desencadeou mais uma ação. 9 estados, né, estão sendo investigados por desvio de dinheiro. Se a gente chega aqui na Paraíba, né, notas do Tribunal de Contas do Estado, não é eu que estou falando. Está suspeito de superfaturamento. As cestas básicas que o governo do estado da Paraíba entregou para as pessoas, os testes sorológicos, os testes sanguíneos da Covid, respiradores foram comprados por 48 milhões de reais e nunca chegaram ao estado, as máscaras de proteção hospitalar também superfaturadas, então isso precisa ser combatido com muita força. Ô Mércio, você é formado em Direito também, né? Isso. E você falou assim que para você é muito importante a questão do partido e da composição cristã, né? Mas tanta religião, tanta questão de doutrina dentro da política, ela não é meio que nociva, não? Porque aí não implica em valores religiosos dentro da questão civil das pessoas? Não, sem dúvida a gente respeita a laicidade do Estado brasileiro. Agora, o que a gente não pode aceitar
você tirar a liberdade de culto. Isso é inadmissível. Né? Quem acompanha a minha atuação, logo no início da pandemia, eu estive em Campina Grande como coordenador da Marcha da Família Cristã pela Liberdade, e aí muita gente associa esse evento à família cristã protestante. Evangélicos. Não. Inclusive eu não sou evangélico. Né? Eu defendo a fé cristã, seja ela qual for. Né? Eu defendo a liberdade religiosa, seja a religião qual for. O que não pode é a gente, dentro de uma democracia, tirar o direito de culto das pessoas. Seja no terreiro de candomblé, seja na igreja católica, seja no centro espírita, ou seja numa igreja evangélica. Porque o amparo espiritual é extremamente necessário, principalmente num período desse que nós estamos vivendo, que é um período pandêmico. Prova científica disso, Aline, é os números de suicídio no nosso país. Não é quase que 38% a mais do normal no período pandêmico. Por que se dá isso? Imagine vocês uma família que papai perdeu o emprego, mamãe perdeu o emprego, o governo diz fiquem em casa, não dá nenhum subsídio, não dá nenhuma ajuda. Governo do estado da Paraíba fecha a igreja, você já não tem os recursos para manter fisicamente a sua família e você fica também desprovido da proteção espiritual. Logo, mentalmente você pode acometer um suicídio, foi o que aconteceu. Então isso eu tenho muito cuidado, a liberdade religiosa ela tem que ser garantida, porque é um princípio basilar constitucional dentro de um Estado de direitos. Verdade, Mércio, o Patriotas Paraíba, ele vai estar no campo da situação ou da oposição? A minha pergunta é derivada pelo seguinte: como teoricamente nós estamos vendo que o governador João Azevedo vai estar ao lado do ex-presidente Lula e o Patriotas diametralmente é do outro lado, como é que você enxerga? O Patriotas Campina vai seguir o Patriotas do Estado e vai estar no campo das oposições? Sem dúvida, né? Eu sou muito ligado ao cumprimento de regras, eu sou muito legalista. Né? Tanto que, mesmo aprovado na OAB, eu optei em não advogar, né, e seguir carreira como professor. Né? Porque na prática a gente sabe que a advocacia não respinga aquilo que a gente aprende dentro da universidade, lamentavelmente. Né? O direito está muito distante da justiça, ainda no Brasil. E Campina Grande, sem dúvida, irá seguir, sim, as diretrizes do Patriota Estadual, capitaneado pelo deputado Valber Virgulino, que, diga-se de passagem, um dos melhores parlamentares da Paraíba dentro da Assembleia Legislativa. Né? Agora, nós divergimos em alguns pensamentos. Eu, particularmente, entendo que as oposições em Campina Grande e na Paraíba precisam ter um candidato por sangue, um candidato que de fato tenha alinhamento com o presidente Bolsonaro, um candidato que de fato defenda os princípios e valores que a gente defende e que mais, não aceite abrir diálogo com partidos de esquerda, principalmente com o Partido dos Trabalhadores que saqueou essa nação. Isso aí não pode chegar na mesa de negociação. Então eu defendo, né, enquanto cidadão, Mércio Franklin defende a candidatura do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, paraibano, técnico, né, ao governo do estado da Paraíba. Porque se é para renovar, a gente não pode renovar mandato. A gente tem que renovar experiências administrativas. Mas caso isso não aconteça, como é que vai ficar a sua situação com o Romero? Porque provavelmente o Romero vai ser o nome forte de oposição para João Azevedo. Se caso o ministro não vier aceitar ser candidato, Mércio vai ficar neutro ou vai decidir apoiar Romero? Não, sem dúvida eu vou seguir o alinhamento partidário. Se o meu partido fechar questão com a candidatura de oposição de Romero Rodrigues, a gente vai seguir, né, o nosso partido. Só que, até hoje, quem garante que Romero será candidato? Não há candidatos até hoje. Sequer a gente garante que há pré-candidatos. Né? Então, primeiro a gente precisa saber se Romero vai ser candidato. As conjunturas que se apresentam mostram o contrário. Inclusive, o vice-presidente do partido do pré-candidato Romero Rodrigues, recentemente, afirmou que Romero sequer será candidato. Então, primeiro, Romero precisa consolidar sua candidatura. Segundo, o ministro Marcelo Queiroga não ter a disposição de representar um palanque na Paraíba para o Bolsonaro. Sendo assim, o Patriota fechando pauta, sem dúvida, Campina Grande também seguirá
fazendo oposição ao governo de João Azevedo através da candidatura de Romero Rodrigues. Você é presidente de Associação das Malvinas, né? Você é morador das Malvinas, está lá há muito tempo. Como é que você vê a atuação dos políticos pós-campanha no bairro das Malvinas? Porque Malvina é a galinha dos ovos de ouro do pessoal, né? Mas depois que passa a campanha, eles dão assistência, o pessoal vai lá, cumpre o seu dever, fiscaliza, ajuda, tem demanda para o bairro ou não? Simplesmente a galera... As Malvinas é apenas o ponto de partida do que acontece em Campina, na Paraíba e no Brasil. Né? Os políticos só procuram as periferias no período eleitoral. Não é diferente aqui no Gerê, não é diferente no Promorá, no Araxá, na Palmeira, enfim, em nenhum bairro dessa cidade. As Malvinas, se fosse uma cidade hoje, ela seria a sexta cidade mais populosa da Paraíba. Então isso cresce os olhos dos políticos de carreira, né, que entram dentro da comunidade no período eleitoral, compram literalmente os votos, os mandatos, e depois desaparecem. Essa semana eu conversava com um morador que me questionava algumas ações que precisavam ser feitas no bairro, e eu falei, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Da eleição para cá, quantos candidatos, eleitos ou não, vocês viram passeando aqui no bairro das Malvinas? Nenhum. Eu digo, então esse é o problema. Vocês precisam aprender a votar. Vocês precisam ser independentes. Eu, por exemplo, na condição de presidente da Associação de Moradores das Malvinas, né, nós somos a única associação de moradores de Campina Grande, independente, de direita, e que não tem apadrinhamento político. São 2 anos e meio à frente de uma associação que tem 38 anos de história, que passou 35 anos e meio vendida a políticos. Seja prefeito, seja governador, seja vereador, seja deputados. Sempre os presidentes da associação lá das Malvinas tinham cargo comissionado. Aí chega um doido e diz, isso é errado. A associação comunitária ela tem que ter independência para poder brigar para o que realmente interessa para a comunidade. E aí eu faço a política, né, republicana. E sou questionado por isso. As pessoas não estão prontas ainda para o debate de alto nível. O governador João Azevedo esteve nas Malvinas para entregar a reforma de uma escola estadual. Lá eu estava no palanque dele. Sem ser aliado, mas na condição de representante popular, se o benefício chega, eu tenho que recepcionar e aplaudir. Isso é institucional. Romero, semana seguinte, foi lá e entregou um outro equipamento público e eu estava com o Romero. E aí eu fui questionado. Você estava com o João semana passada, hoje está no palanque de Romero. Afinal, de que lado você está? Do lado do povo. Porque eu posso institucionalmente subir em qualquer palanque. Porque eu não tenho um contra-cheque do governo federal, estadual, municipal, ou vivo de política ou de dinheiro de políticos. Eu sou independente e faço muita questão de continuar fazendo política com essa independência. Ok. Mércio, uma coisa que é para frisar para o nosso público que é importante. O Patriotas Campina, ano que vem, pretende lançar candidaturas a estadual ou federal. Como é que está essa conjuntura dentro dessa montagem que você está fazendo inicialmente no partido? Sem dúvidas. Campina Grande é o segundo maior colégio eleitoral da Paraíba e precisa ter garantido o seu espaço no cenário estadual. Nós estamos trabalhando quadros tanto para a deputância estadual. Eu, particularmente, já fechei pauta com o partido e serei pré-candidato a deputado federal aqui em Campina Grande, já pré-batido e ponta virada, como diz no popular, fechado uma casadinha com o deputado estadual Valber Virgulino aqui em Campina Grande. Semana passada fizemos uma reunião com lideranças. Na ocasião recebemos 4 vereadores, um vice-prefeito da cidade de Barra São Miguel. Essa semana eu estive conversando com Boqueirão, com Queimadas, com Lagoa Seca, com Lagoa de Roça. Estamos abrindo o leque de debates e Campinas sai muito forte. Não apenas com a nossa pré-candidatura, já casada com a candidatura do nosso presidente estadual e deputado estadual no mandato Valber Virgulino, mas com outros amigos, irmãos que serão candidatos a deputado estadual e deputados federais representando Campina Grande nesse cenário político, que é importante frisar que hoje Campina Grande é carente de um representante na Câmara Federal que de fato conheça política pública e que faça a política como um meio de transformação social e não pessoal. É inadmissível que você tenha um deputado federal que só apareça na cidade para dar entrevista ou no ano eleitoral para pedir voto.
Isso é inadmissível. É inadmissível que nós tenhamos um hospital da FAP aqui bem próximo a essa rádio e que esse hospital sirva tão somente de palanque político para deputado A ou B que chega falando que mandou uma emenda, a emenda nunca chega e está aí o hospital com salários atrasados, cancelando o atendimento para a população. Então a gente tem que parar com essa politicagem e ter um representante que de fato, né, tenha compromisso com as causas sociais. Costumo dizer uma frase do poeta Ronaldo da Cunha Lima: a política deve ser feita por sacerdócio, jamais como negócio. Mécio, como é que você tem visto a gestão de Bruno na cidade? Eu sou entusiasta da gestão de Bruno, apesar de não ter votado com Bruno. Né? Bruno é um jovem, né, também da área jurídica. Eu acredito muito na juventude. Né? Bruno tem aí menos de 1 ano de mandato. A gente precisa deixar que ele sente, esquente a cadeira, conheça a realidade da gestão. É muito fácil apontar erros quando não se conhece o que é uma gestão pública. Né? Eu conheço o que é uma gestão pública não apenas no banco da universidade, como especialista. Eu conheço porque eu fui gestor público. Eu fui diretor do Lado Garoto, fui gerente de planejamento e orçamento de uma secretaria de Estado, eu fui coordenador de unidade prisional, então eu sei como é difícil gerir dentro de um país que é tão burocrático. Eu torço muito que Bruno acerte na condição de prefeito, porque Bruno acertando, Campina ganha. E eu não posso torcer contra Campina Grande simplesmente porque eu não votei no Bruno, simplesmente porque Bruno venceu as eleições frente ao candidato que eu votei. Isso é muito pequeno para Campina Grande. Campina é muito grande. Campina precisa de um debate que, de fato, pense a cidade, tirando as particularidades políticas de lado e, claro, sempre observando o progresso de nossa cidade. Ok. Mestre, uma coisa que é muito, muito importante. O Patriotas vai apoiar definitivamente quem a sua direção estadual indicar, não é isso? Pelo que a gente está sentindo na fala, independente se for Romero ou se for o ministro Queiroga. Com certeza, mas essa indicação ela passa por um debate, por uma discussão, por uma construção. E o partido tem essa característica. Valber Virgulino é um político em ascensão justamente por isso. Ele é um cara íntegro, ético, de caráter, tem demonstrado isso no seu mandato na condição de deputado estadual, né? Por sinal, faz o papel de deputados estaduais de Campina Grande que esquecem a demanda. Semana passada eu estive aqui essa semana eu estive com o Valber Virgulino gravando, né, mostrando vários problemas de Campina Grande, enquanto seria mais fácil um deputado aqui de Campina, votado aqui, o fazê-lo, e não fazem. Valber teve agora recentemente na eleição de João Pessoa 52 mil votos para prefeito, né, gastando, sei lá, 30 mil reais. Né, voto espontâneo, voto de pessoas que acreditam numa verdadeira renovação da política. E o Patriota é essa renovação. Então haverá essa discussão, esse diálogo, essa construção e sairemos, claro, em unidade. Né? Na política não se pode dividir antes de somar. Então a gente sai unidos, sem dúvidas. Quero agradecer, mestre. A gente já está com o horário 13 horas e 2 minutos pela sua entrevista. Muito simpático. Foi um prazer conhecê-lo. Eu já vi nas redes sociais, dos grupos, mas é a primeira vez que eu estou tendo contato com você. É um prazer. É uma satisfação imensa, né, ter essa oportunidade de discutir com o Eduardo, com a Haline, alto nível, parabenizar o programa. Né, vocês são extremamente preparados, merecem estar numa bancada jornalística. Né, infelizmente a gente não encontra isso todos os dias quando a gente vai discorrer em rádios Campina fora. Né, às vezes as pessoas politizam aquilo que não cabe política, né, trazem para o pessoal aquilo que deveria ser tratado de maneira macro. Mas parabenizar a Aline, parabenizar Eduardo, agradecer a Pâmela que está na técnica, a toda a equipe da Rádio Shalom FM e dizer que é sempre uma grande felicidade voltar à Rádio Shalom FM. Não sei se vocês sabem, mas eu sou radialista também, trabalhei por muito tempo, né? Já tive a oportunidade de estar aqui na bancada da Shalom FM e é sempre uma satisfação voltar ao meu querido Geré e participar aqui de um programa maravilhoso como esse na Shalom FM. Muito obrigado, fiquem todos com Deus, que nós estamos com Ele. Então, gente, nós é que agradecemos ao querido mestre Franklin, saudar toda a comunidade da Zona Norte, né? A gente está encerrando o programa. Deus abençoe a cada um, cuidado, álcool gel, máscara
e principalmente zelo com a vida. É verdade. Muito obrigado, queridos ouvintes, pelo carinho da audiência de vocês. Espero vocês quarta-feira, se Deus quiser. Encerramos por hoje o